Então fala você conectado para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Antes, gente, eu peço a sua inscrição. Tem um botão escrito inscreva-se aqui embaixo. É de graça, não paga nada. Se inscreve aí, cola o dedo nesse like também, é muito importante seu like. E acione o sino das notificações para receber todos os nossos vídeos diários aqui falando do Vasco. Hoje tem live com o Edmundo. Então fica atento aí para você acompanhar mais uma live com o nosso ídolo Edmundo. Animal. Galera, se liga. Vou falar sobre reunião do Paulo Brax com os representantes da 777. Falar sobre Maurício Barbieri, que deve repetir a escalação que jogou contra o Atlético Mineiro. O time que jogou contra o Atlético Mineiro, ele não deve fazer alteração não, mas tem uma briga na zaga, hein? Tem briga na zaga do Vasco, então fica atento, fica ligado que nós vamos falar sobre isso. E o técnico do Palmeiras, né? Abel Ferreira, que tratou logo de tirar o favoritismo do Palmeiras e jogar, né, para o Vasco. Ele é um técnico malandro, é um cara... Eu gosto do técnico Abel Ferreira, tá? É um cara que realmente é um cara, assim, além de excelente treinador, um cara com uma personalidade muito forte, mas chama atenção no Abel Ferreira. O que mais me chama atenção nele é que em momento algum o Abel, ele diminui o seu adversário, sabe? Ele entende que o Vasco é muito forte, ele entende que a camisa do Vasco é muito pesada, ele entende que o Vasco tá montando um bom time, e isso é legal, cara. Eu acho isso tão legal nos adversários, assim, a questão do reconhecimento, né? Não, eu sei que o Vasco é forte, eu sei a grandeza do Vasco. Isso realmente chama minha atenção. Ele falou a seguinte frase aqui: o Vasco jogou essa semana porque o Palmeiras jogou. Não, né? Teve a semana livre para trabalhar o jogo. Aí, continuando aqui, teve a semana livre para trabalhar o jogo. Aí Deus sorriu, né? É igual, sinceramente, vocês acham, né, que essa situação de um time jogar no meio da semana, o outro não, é igual. Ele disse que teve 2 dias para trabalhar, né, para recuperar o Palmeiras, o time do Palmeiras, e que isso obriga o time dele, além de jogar contra o Vasco, ter que se superar, né? Se superar dentro de campo para enfrentar o Vasco no Maracanã. E assim, o Abel Ferreira, além de um grande treinador, e não vai estar na beira do campo, isso conta muito para o Vasco, ele é um cara que sabe, ele tem estratégia em favor, sabe, em seu favor. E aí uns colegas aqui nos comentários falaram, o auxiliar dele é tão maluco quanto ele, é expulso rapidinho, fala um monte de besteira na beira do campo e tal. E, enfim, gente, o Palmeiras é um time muito forte, mas muito forte. Na minha opinião, é o elenco mais forte da América do Sul. Acho que o Palmeiras tem um elenco realmente muito robusto. Vai ser um jogo muito complicado para o Vasco. É dentro da nossa casa, Maracanã, vamos jogar para 70 mil pessoas. Vamos transmitir o jogo aqui, fica atento, fica ligado aí, hein? Já sobe o like, já se inscreve aqui embaixo, porque tem transmissão aqui, tem jogo domingo no Maraca, mais de 70 mil vascaínos, e você vai acompanhar um super pré-jogo aqui, o jogo e depois o pós-jogo, tá certo? Então fica atento, fica ligado aí, porque realmente o bicho vai pegar. E assim, gente, eu vou contar uma coisa pra você aqui. O Vasco, aí já mudando aqui, pulando o assunto, o Vasco deve repetir, né, a escalação do time que jogou contra o Atlético Mineiro. Na minha opinião, também não mexeria nesse momento no time, só que tem uma briga ali na zaga. O Robson Bambu com o Capasso. O Capasso vem se destacando demais nos treinamentos, né? Vem pedindo passagem. O Robson Bambu foi muito bem contra o Atlético Mineiro. Gente, eu acho que o reconhecimento é tudo, né? Acho que quando a gente reconhece que o jogador foi bem, queimei minha língua, o cara jogou bem sim, o cara foi bem, eu acho que isso conta muito. Isso aí mostra que a gente tem hombridade, que você tem, né, o caráter de dizer que o cara foi bem, se o cara foi mal e tal. Isso é super normal, né? Então o cara jogou bem, eu vou fazer o quê? Vou mexer? Como o Maurício Barbieri lá atrás mexeu no Rodrigo, né? Mexeu na posição ali, vou tirar o Rodrigo numa semifinal de campeonato carioca. Claro que não, pô. Claro que não. Eu acho que a disputa é sadia, assim como é no gol também, o Ivan tá lá agarrando muito, treinando muito bem, mas o Léo Jardim fez um grande jogo contra o Atlético Mineiro. Então não tem como você chegar do nada, sem motivos, e vou sacar você do time e assim, vou tirar para colocar outro jogador. Bom, agora eu quero falar sobre a reunião do Paulo Brax, reunião séria,
sabe, com os agentes da 777. Né? Deixa eu abrir um pedacinho da matéria aqui, porque eu não gosto de ficar lendo matéria para vocês. A segunda reunião envolvendo os diretores de futebol dos times da 777 foi em Paris, né, essa semana. Né? Então, assim, qual o objetivo desses encontros? Colaborar e compartilhar ideias sobre o desenvolvimento das equipes. Né? E vou falar um negócio para você aqui, assim, é claro que também deixando a minha opinião, eu acho que a marca do Vasco, ela é muito forte. O Vasco está sendo trabalhado muito bem. Né? Inclusive, o ex-presidente do nosso maior rival, o Eduardo Bandeira de Mello, reconheceu, né, o trabalho sério que o Vasco vem fazendo, um trabalho de desenvolvimento, de recuperação de clube, de recuperação do futebol do clube, recuperação financeira, de credibilidade no mercado. É muita coisa, é muita coisa. Aqui eu dou o papo reto para vocês, aqui não tem história, aqui não tem mais. Sabe? A gente cobra, a gente fala, mas a grande realidade é que o Vasco está fazendo um trabalho realmente que vem enchendo os olhos do torcedor. Talvez, Eduardo, ainda não é isso tudo. Olha, gente, é muito difícil, mas é muito difícil um trabalho dessa reconstrução total, né? Pô, tem que reconstruir tudo. É um time novo, a casa caiu, tem que levantar de novo. Então, tem isso tudo, sabe? Assim, eu acho que a gente passa por esses nós passamos, né? Por maus bocados. Agora não, a casa está em dia, a coisa está correta, a coisa está andando. Então, assim, gente, essa reunião aqui, segundo informações importantes, o Vasco vai trazer reforços grandes no meio do ano, né, na segunda janela. Agora o Vasco precisa, nesse primeiro momento, entender, assim, onde, daqui para frente, tá? Daqui para frente. Claro que eu sei, você sabe, das principais carências do elenco hoje do Vasco. Mas essas carências não ficam mais aquele, o Vasco hoje tem um buraco no meio campo. Não tem mais. O Vasco não tem um ponta esquerda. Temos. O Vasco não tem um ponta direita. Temos. Então, assim, você consegue equilibrar os dois lados. Né? Pela ponta direita você tem o Peck, pela ponta esquerda você tem o Alex Teixeira e jogando como centroavante o Pedro Raul. Então, assim, gente, eu falo para vocês do fundo da minha alma, mas no fundo do coração mesmo. Eu acho que o Vasco vai dar bom, já está dando bom, né, nesse Campeonato Brasileiro. Não sei, pode ser, Eduardo, vai brigar meio de tabela ali. Não acredito, acho que o Vasco vai brigar na parte de cima da tabela. Né? O Vasco é o único... Vasco e Cuiabá, né? São os únicos clubes que não disputam outras competições. E isso é um ponto positivo, sim. O Vasco tem que aproveitar esse início de campeonato para pontuar. O Palmeiras jogou meio de semana. Realmente a recuperação dos jogadores é difícil, é ruim, apesar da qualidade dos jogadores do Palmeiras. Então, assim, esses primeiros jogos assim, são tão importantes quanto os últimos jogos. Então tem que pontuar, tem que ir para cima, sim, tá jogando dentro de casa, tem que jogar firme, tem que jogar com sangue nos olhos, coração na ponta da chuteira, para trazer o título para dentro de São Januário. Título, Eduardo? Por que não? É o nosso clube. Daqui a pouco, com o passar do tempo, você vai entender o que eu estou falando. Olha, vai ser difícil segurar o Vasco nesse campeonato, hein? Vai ser difícil segurar o Vasco nesse campeonato. Podem anotar o que eu estou dizendo aqui. Nós vamos conseguir a questão envolvendo o Maracanã também. São Januário vai fechar para a reforma e teremos mais esse fator em nosso favor, que é a torcida do Vasco, esse caldeirão. Maracanã domingo, mais de 70 mil pessoas. Então fica atento, fica ligado, porque o Gigante voltou literalmente para a Série A e voltou também para reconquistar a confiança dos seus torcedores. Eu tenho certeza disso, tá certo? Então daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do nosso Vasco. Mais uma vez eu peço humildemente para que você se inscreva no canal, tem um botão escrito inscreva-se aqui embaixo, cola o dedo nesse like aí, habilite o sino das notificações, porque isso aqui é muito Vasco da Gama. Beija essa cruz, ó, e diz, isso aqui é Vasco da Gama. Saudações vascaínas.